Agora nós vamos ao nosso quarto palestrante, que também é uma menina. Ela é educadora em disciplina positiva na infância e trabalha ativamente na Casa Fraternidade Espírita Cristã Eurípedes Barçanufo, da cidade de Tupã, São Paulo. Seja muito bem-vinda, Michele Ribeiro de Melo, com a palestra A Educação do Espírito na Nova Era. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada ao Grupo Cidade, Manuel Soares. Gratidão, Ariela. Gratidão aos companheiros que já estiveram aqui conosco na tarde de hoje. Estão me ouvindo bem? Qualquer coisa vocês mandam feedback, por favor. Um abraço aí ao Almindo, ao Simão Pedro, à Nájila, que estiveram aqui mais cedo, a esse coral lindo. Minha gratidão, viu? Muito obrigada a todos. Hoje nós vamos dar continuidade nesse tema que nós estamos aí refletindo desde o início desse encontro. Então, nós estamos desde o início trabalhando e falando de educação do espírito, né? Então, esse período que se aproxima, esse novo tempo, essa construção do novo tempo que estamos refletindo hoje, essa era nova, a regeneração que se avizinha, nos conclamando a profundas modificações íntimas, internas, espirituais, de todas as nossas estruturas, uma modificação para que possamos adentrar essa nova era. Mas, como o nome do encontro propõe, é preciso construir esse novo tempo. Ele não vem de graça, porque nada na evolução vem de graça. Tudo é trabalho, é da lei, né? E muitas vezes, mesmo nós espíritas, temos uma postura de aguardar que tudo caia do céu, de graça, não é? Então, para que nós possamos iniciar as nossas reflexões, como já foi falado hoje, Simão disse, Nájila trouxe, nós precisamos refletir. Quem somos nós? Quem é você? Não o seu nome, seu sobrenome, a sua profissão. Quem é você, em essência? Ah, eu sou um espírito em evolução. Será que nós vivemos como espíritos? Nós sabemos que somos espíritos. Nós sabemos que a nossa família é espírita, que o nosso filho é um espírito, que o nosso marido é um espírito, que o companheiro da casa espírita é um espírito, que aquele parente que eu tenho dificuldade é um espírito, que o meu chefe que eu tenho dificuldade é espírito, aquele companheiro de trabalho. Todos somos espíritos. E estamos na Terra na oportunidade divina da evolução e progresso. Mas nós ainda não conseguimos, nós espíritas, que sabemos do valor da reencarnação, que sabemos que somos espíritos, ainda não temos vivenciado esse senso de mortalidade, esse senso de espiritualidade. Então nós precisamos construir isso em nós, porque estamos aí na era do espírito. Esse é um momento de aprofundarmos em nós, de aprofundarmos na vivência do Evangelho de Jesus, de aprofundarmos na vivência da abençoada doutrina que é o Consolador Prometido. E olharmos as oportunidades divinas que se desenrolam em torno de nós, num convite diário e incessante ao progresso. Mas para isso é preciso ter olhos de ouvidos de ouvir, enxergarmos a vida com os olhos do Espírito. Porque lá na questão 85 do Livro dos Espíritos, né, quando Kardec pergunta se nós somos sobre o mundo espiritual, e a espiritualidade responde que esse mundo espiritual, ele pré-existe, ele existe antes do mundo físico e sobrevive a tudo. Pode o nosso mundo físico ser destruído, mas o mundo espiritual pré-existe. E saímos de lá e para lá retornaremos quando a nossa jornada no corpo físico terminar, porque somos espíritos e estamos momentaneamente num corpo físico. Mas como temos educado nossos filhos? Como corpo físico. Como temos nos comportado, até mesmo dentro de uma casa espírita? Muitas vezes como corpos físicos.
olhando o panorama da vida, a renovação, os processos expiatórios, os reajustes para com a lei divina, olhamos como corpos, não com esse senso de espiritualidade, de imortalidade. Então, como espíritos, precisamos pensar, né? Qual que é o propósito? Por que encarnamos? Por que reencarnamos? E aí a resposta é muito pronta, né, para todos nós. Para evoluir. Estamos aqui na Terra a fim de evoluirmos. Mas como isso se dá? De que forma a evolução se processa em nossa vida? Precisamos refletir nisso. Então, lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, Deus impõe a encarnação para que possamos chegar à perfeição, né? Perdão. Nos impõe imposição divina para que possamos atingir o objetivo que é a purificação, a perfeição espiritual. Então, para uns expiação, para outros muitos missão, e também tem a parte, tocar a parte que nos compete na obra da criação. Porque nós somos co-criadores. Então nós precisamos pensar, né, em contato com esse mundo físico, corpóreo, material, que nós vamos desenvolver a nossa inteligência espiritual. Os nossos atributos divinos, os nossos atributos espirituais, os nossos sentimentos, os pensamentos, a vontade, a razão. Ou seja, para que esse processo se cumpra, necessitamos da educação. Educação do espírito, né? A educação divina. Precisamos descer à terra, precisamos entrar na matéria, corporificarmos na matéria, para que possamos praticar tudo que temos aprendido no mundo dos espíritos. Então, a evolução, como esse processo de educação, esse processo divino do pedagogo, que é Deus, né? Essa pedagogia divina do amor, é esse movimento de expansão das nossas potencialidades divinas. Esse movimento de extrair de dentro para fora, que é o educere, né? Educar. Esse movimento de extrair. Não é colocar, né? Muitas vezes nós, educadores, achamos que é esse processo de colocar. Eu tenho que inserir, eu tenho que depositar dentro da cabeça dessa criança os elementos do evangelho, os elementos intelectuais. Nós precisamos auxiliá-la a desenvolver as suas potencialidades, os seus atributos divinos. Esse é o processo de educar, né? E Kardec, como Rivaio, nos trouxe que a educação é essa arte, né, de formar caracteres, de desenvolver o ser humano, de desenvolver virtudes, abafando ou diminuindo os vícios, os defeitos, as más tendências. Esse é o processo da educação. E nós, como espíritas, em nossos lares, temos a melhor escola. A melhor escola. Nós que estamos neste trabalho de reconstrução e de construção interior, temos a melhor oportunidade. É dentro dos lares. Nesse contato, né, com os nossos irmãos de jornada. Então, a reencarnação, nesse contexto, ela se coloca como necessidade, né? Os espíritos nos trazem como é uma necessidade para que possamos alcançar a perfeição de que somos suscetíveis. É uma necessidade, é uma oportunidade educativa, uma oportunidade divina. Se nós pensamos na reencarnação como um processo de é sofrimento, é só expiação, é só dificuldade, nós não conseguimos enxergar o presente divino que Deus nos coloca em nossas vidas. E não conseguimos bem aproveitar com consciência espiritual esse presente. E quando retornarmos ao mundo espiritual, teremos uma consciência dolorida pelo tempo desperdiçado. Chico sempre falava isso. O que mais dói no espírito, quando ele chega lá, o espírito consciente,
é a consciência do tempo desperdiçado, do não aproveitamento dessa oportunidade divina que é estar na matéria, estarmos no corpo físico. Então precisamos, né, ter atenção para isso. A reencarnação, então, é essa oportunidade de evolução e de progresso, de expiação, de prova, de melhoramento, que é um melhoramento paulatino, que é um melhoramento gradativo, progressivo. Sem essas ansiedades, né, da matéria. Nada dá saltos, tudo é concatenado, é construído. É uma construção, né? É construção. Até que nos tornemos espíritos puros, bem-aventurados. Aí não teremos mais necessidades da reencarnação. Então, a reencarnação é esse processo, né? O processo educativo divino. E quando nós vamos reencarnar, estamos na erraticidade, no mundo espiritual, analisamos a nossa situação, como estamos no processo evolutivo, onde estão as nossas dificuldades, os nossos fulcros energéticos enfermos, as nossas energias cristalizadas, sulcos vibratórios que foram construídos por meio de relacionamentos que não soubemos bem aproveitar, fugindo às leis divinas, e deixamos em nós marcas energéticas espirituais que são barreiras ao fluxo divino dentro de nós, de vibrar e de correr, e são como impedimentos evolutivos. Então analisamos tudo e fazemos um planejamento reencarnatório. Fazemos a escolha das nossas provas. Escolhemos as nossas próprias provas, porque já temos um certo grau de consciência espiritual. Mas aí quando reencarnamos, vem o esquecimento do passado, e mesmo nós espíritas, muitas vezes, quando chega a provação e a dificuldade, vem aquele sofrimento e nós nos esquecemos que somos espíritos. Então, neste processo todo, né, que nós escolhemos o gênero da prova, utilizando o nosso próprio livre-arbítrio para aquilo que será melhor como espírito, para que possamos atender às nossas necessidades espirituais, não materiais, mas as nossas necessidades espirituais, para que possamos, enfim, nos melhorar gradativamente. Precisamos focar que tipo de provas eu escolhi. Ah, mas o esquecimento do passado eu não consigo lembrar. Mas basta analisarmos o nosso planejamento encarnatório. Analisar que espécie de provas, de dificuldades eu tenho vivido, de aflições. Analisar o nosso contexto. Analisar o planejamento encarnatório é analisar o grupo de convivência que nós escolhemos, né? Os nossos pais, a característica dos nossos pais, que tipo de provações nós necessitamos e escolhemos como espíritos, porque precisávamos para esse processo de melhoramento gradativo. Que tipo de irmãos, que tipo de situações nós tivemos? Avós, primos, parentela, filhos, um casamento, o marido. Escolhemos o marido, escolhemos a sogra, escolhemos, depois chegamos na terra e reclamamos, né? Ah, esse marido, ah, aquela sogra, ah, esse cunhado, ah, esse filho que não me entende. Porque esquecemos de ver como os olhos do Espírito. Então, analisando todo esse contexto, nós podemos ter aquela noção de que, todo momento o meu orgulho é ferido, é ferido, é ferido. Então, logo eu vim desenvolver a humildade. Eu tenho dificuldade com isso, então analise qual é a virtude a ser desenvolvida. E nós vamos conseguir compreender qual é o objetivo central da nossa reencarnação. Quais foram as escolhas que fizemos? Qual é a necessidade espiritual que nós trouxemos para essa reencarnação? Para que se dê em nós esse processo, né, divino de educação. E nesse processo, todos os espíritos
naquela questão 260, né? Como nós escolhemos o gênero de provas, nós escolhemos as dificuldades que nós vamos passar pelas nossas necessidades de evolução, para que possamos nos libertar, né, a nossa consciência, e nos libertar espiritualmente, porque temos a consciência espiritual, no mundo espiritual. Então, na questão 260, Kardec pergunta, mas como é que pode, então, o espírito desejar nascer entre pessoas de má conduta, de má vida? Que escolha é essa que se faz? Né? Por quê? Porque o espírito está consciente das suas necessidades espirituais. E os espíritos respondem, é necessário que haja uma analogia. É necessário deixar o espírito viver a prova que ele precisa para que possa progredir e evoluir. Então, para que ele possa lutar contra o instinto do roubo, ele precisa o quê? Nascer entre pessoas que tenham o hábito, a prática de roubar. Porque nós necessitamos estar em contato com aquele vício, com aquela tentação, para que nós possamos vencer isso em nós. Porque trazemos em nossas estruturas energéticas espirituais as nossas memórias. E memórias, não estou falando de lembranças, não. São as memórias do espírito. As memórias do espírito ficam armazenadas em nós. Tudo o que nós vivemos, tudo o que nós sentimos, toda ideia que nós temos se armazena na memória. Então imagina a quantidade de memórias que nós temos. E essa memória espiritual, ela influencia. São quadros vibratórios participativos que influenciam na tomada de nossas decisões, nos nossos atos, nas ideias que elaboramos, nos pensamentos que construímos, nos sentimentos que fazemos. Está em ressonância com o sentimento. Então, é por isso que muitas vezes nós reencarnamos e mudamos os quadros, mudamos os personagens de tudo isso, fazemos belíssimas programações reencarnatórias e caímos no mesmo erro. Porque a memória não foi renovada. Não conseguimos dar estímulos, né? Receber os estímulos e buscar os estímulos necessários à nossa renovação. E essa memória se repete. Esses quadros participativos são tão fortes em nossa existência, em nossa vida como espíritos, que nós não conseguimos renová-lo. Para isso, nós precisamos de um contexto reencarnatório para que possamos fazer diferente, sentir diferente, construir diferente, para que essa memória enferma e doente vá gradativamente se tornando enfraquecida pela construção de memórias mais nobres, mais luminosas, educadas no bem, no amor, no evangelho. E se nós não cuidarmos, né, que memórias eu tenho trazido? No momento da dor, do sofrimento, como eu ajo ou reajo? Quando eu tenho uma frustração dentro do lar, com meu filho, com meu marido, no trabalho, na casa espírita, como eu reajo? Eu me enfureço, eu fico encolorizado, eu entro em julgamento, eu quero desistir, eu quero fugir. Quais são, né, essas memórias? Quais são os sentimentos que trazemos? Que emoções estão por trás, né? Que emoções nós trazemos que vêm à tona e que sentimentos são o pano de fundo para essas emoções? Nós precisamos nos autoconhecer, como o Simão falou agora há pouco, né? Precisamos do autoconhecimento. Como espíritos, conhecer a nossa estrutura, o ser espiritual que nós somos, conhecer as emoções que trazemos e os sentimentos que estão como base de tudo isso que temos sentido, acolher isso que nós trazemos para que possamos fazer o processo de renovação, de transformação e construir um novo ser, que consequentemente construirá um novo tempo, uma nova era. Não podemos mais continuar a fugir de nós, engavetar, não querer enxergar, fugir, projetar no outro as dores e dificuldades que nós trazemos. Buscar fugas, seja de que forma sejam, né? Fugas muitas vezes
no trabalho, até mesmo no ativismo dentro da casa espírita, no celular, nas redes sociais, sejam em bebidas, em vícios, tudo é fuga para que nós não entremos em contato com a nossa estrutura íntima interna que necessita de renovação. É hora de despertar o ser espiritual que nós somos. Tomar posse da nossa herança divina. Tomar posse e desenvolver essas potencialidades que trazemos em nós. Tomar posse da abençoada oportunidade da reencarnação nesse processo decisivo. Estamos adentrando a era de regeneração. Adentrando. Esse é um momento decisivo para os bilhões de espíritos que evoluem no planeta Terra. E a nossa postura precisa ser consciente. Consciente. Como Jesus nos traz no sermão profético, é necessário subir ao monte das ideias superiores, não voltar para pegar as nossas coisinhas, as nossas quimeras, as nossas ilusões, mas subir, nos elevarmos e manter a perseverança, porque aquele que perseverar até o fim será salvo e conseguirá, enfim, construir um novo tempo e um novo ser. Então, analisar tudo isso. E neste grupo de convivência que nós planejamos reencarnar, porque nós não caímos, né, de paraquedas ou por acaso num contexto familiar, eu não recebi aquela mãe, aquele pai que não me deu atenção e foi embora, aquela mãe que não me deu atenção, ou aquela mãe que foi sobreprotetora, ou que não foi. Nada é por acaso. Escolhemos por nossas necessidades evolutivas. Aquele filho, aquele marido, aquela até mesmo a profissão, o ambiente reencarnatório em que nós escolhemos viver, essas vibrações que compõem esse ambiente que eu necessito para me fortalecer e vencer essa programação reencarnatória e me transformar, a cidade, com todo o contexto, nada é por acaso. Escolhemos de acordo com as necessidades evolutivas, as nossas más tendências, mas também as nossas construções espirituais e tudo aquilo que temos necessidade de desenvolver, os atributos que temos de desenvolver, não? Então temos pessoas que nos trazem um bem-estar, temos uma profunda afinidade, tem aquelas que nós já não temos, e há uma necessidade franca, clara, visível, de recomposição, de reconstrução, de correção de energias vibratórias que ficaram impregnadas e são energias doentes no outro e em mim. E neste relacionamento nós vamos deixar vir à tona emoções, sentimentos, hábitos, pensamentos e como nós nos relacionamos com o próximo por meio de imagens mentais. Como eu consigo modificar este relacionamento se eu continuo a elaborar as mesmas imagens mentais de 500 anos atrás? Não consigo enxergar o divino que há no outro, o bem que há no outro. Não consigo ter tolerância, paciência, compreensão. Como haverá renovação? Como haverá uma renovação de memória se nós repetimos? E Jesus nos traz, né, que a quem muito é dado, mais será pedido. Que se nós só amarmos aqueles que nos amam, aqueles que fazem o que nós gostamos, que pensam como nós, que fazemos de especial. Porque os publicanos e fariseus também assim fazem. Então necessitamos fazer mais. Aproveitar esse contexto, lembrar, né? Escolhemos esse contexto, escolhemos as pessoas que nos envolvem, porque temos necessidade deste relacionamento para o processo educativo, para o processo de evolução espiritual, aproveitando essas oportunidades divinas. E nesse contexto, então, nós vamos compreender o valor do relacionamento na vida do espírito, o valor de todo o relacionamento. E nós temos vivido nessa sociedade líquida, né? Nós temos vivido relacionamentos fugidios. Se não me agrada,
eu troco e mudo e saio dessa casa espírita, vou para outra, busco outra religião, porque nada nunca tá bom, nunca ninguém me completa, essa pessoa não serve, aquele grupo não serve, dentro da minha casa também não consigo me relacionar com as pessoas, nada está bom, o emprego não está bom, a cidade não está boa, e nós vamos desperdiçando as oportunidades evolutivas do relacionamento que nos traz possibilidades de transformação dos sentimentos e dos hábitos, de enxergarmos em nós quais são as nossas necessidades evolutivas, quais são as virtudes e os valores eternos que eu preciso construir, quais são as correções que eu preciso fazer. Então, analisar tudo isso como oportunidade de vida. Quais sentimentos eu preciso transformar? Quais são essas más tendências? Como nós podemos construir sentimentos nobres, valores nobres? É por meio do relacionamento. Então, esses relacionamentos não são fáceis, claro que não. Porque é no atrito, é na dificuldade, são nas provas, nas lutas, que nós vamos mudar, nos transformar. Então, como evoluir, né? Aproveitando essas escolhas, aproveitando esses relacionamentos como espírito, olhando para nós como espíritos, as nossas necessidades, mas olhar o outro. O meu marido é um espírito que tem o seu tempo do espírito, as suas conquistas, as suas dificuldades, o meu filho, minha filha, né? E aí nós vamos ver mãe, pai, o nosso grupo de convivência, o nosso grupo da casa espírita, aquele que traz uma energia diferente, hábitos diferentes, uma forma de viver diferente, e que choca em mim, porque me frustra, porque me traz um contraste, e muitas vezes eu não quero, eu não gosto. Aí está a oportunidade, né, de evoluirmos como espíritos conscientes. Então, este processo de educação do espírito para a construção desse novo ser e deste novo tempo passa pela necessidade que Jesus nos trouxe de brilha a vossa luz. E o que são, né, essas luzes? Que luz é essa? Nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Fomos criados com atributos divinos. Deus, ao nos criar, sopra em nossas narinas, claro que é poesia isso, figura de linguagem, mas ele nos doa elementos divinos. Tem muito de Deus em nós. Ele é a inteligência suprema, a inteligência. Nós somos os espíritos inteligentes. Então, nós trazemos as potencialidades divinas, os atributos divinos, a serem desenvolvidos por meio das reencarnações sucessivas, bem aproveitando as oportunidades, os relacionamentos, neste processo divino de educação, que é a vida. Como brilhar a nossa luz? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele traz uma lição que se chama Educação. E ele diz assim: reparemos assim a necessidade imprescindível da educação para todos os seres. Lembremos-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos. Brilhe vossa luz. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fulgir, brilhar, né, fulgurar em sua grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação, que nos propicie o justo burilamento. Mas a educação com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade,
saber e virtude não será conseguida tão só à força de instrução que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade, que em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Olha que lindo que Emmanuel nos traz. As nossas potencialidades nos elevando, nos sublimando, nos permitindo a expansão da luz divina que há em nós. Tudo o que necessitamos para alcançarmos a pureza, a angelitude, está em nós. E não fora de nós, mas em nós. Compete a nós o trabalho do desenvolvimento das sementes divinas em nós. Então ele fala que para esse processo de brilhar a nossa luz, nós precisamos da educação. É preciso vivenciar a educação divina em nós, para que nós possamos, então, burilar o nosso ser. Mas ele fala, né? Não é essa educação que nós muitas vezes confundimos, né? Não é a instrução, mas essa educação de extrair, de tirar de dentro, de desenvolver. E aí ele fala, né? Que isso só se faz com a adesão da vontade, que é um atributo espiritual em nós. Somente com a adesão da vontade de nos elevarmos, de nos sublimarmos, é que nós vamos conseguir libertar e polir o coração, ou seja, libertar os sentimentos das amarras, das barreiras que impedem o processo evolutivo, das mágoas, dos sentimentos enfermiços que foram cristalizando as nossas estruturas energéticas e que provocam em torno de nós como uma capa vibratória enferma que não permite a nossa expansão, como o orgulho, o egoísmo. Aquele que é aprisionado no orgulho, no egoísmo, ele cria em torno de si uma capa vibratória densa, escura, obscura, que impede o fluxo divino da vida, a renovação, a expansão, as trocas vibratórias. É difícil até para auxiliar um espírito aprisionado no orgulho e no egoísmo. E polir o coração é transformar os sentimentos que ficaram doentes, para que nós possamos brilhar à luz dos sentimentos nobres, o mais nobre de todos, o amor. Porque o Evangelho, o que o cristianismo nos traz, é exatamente isso, a vivência do amor. Polir o coração, para que ele brilhe como um diamante. E aí ele fala, aí sim, nós vamos ter um cérebro, né? E trabalhar o nosso padrão mental, e a elaboração de pensamentos, e a criação de ideias luminosas. E como co-criadores estaremos cada vez criando mais belezas e vivenciando essas belezas divinas, porque nós fomos criados para isso. Fomos criados para as belezas divinas. Então, esse processo de educação do espírito é o processo da construção do reino divino. Mas esse reino divino não está fora, né? Não é uma mansão celeste, uma colônia espiritual. É uma construção interior. Porque Jesus nos disse, né? O reino divino, se alguém disser que está aqui ou acolá, não acrediteis, porque o reino divino, em verdade, está dentro de vós. Então, o reino divino, construção do reino divino é a construção desse reino divino em nossos corações, em nossos sentimentos. Como naquela passagem de Jesus e Hanã, lá no livro Boa Nova, em que Hanã analisa
Jesus, ali perto do templo, e aquela figura majestática chama a atenção de Hanã, aquele sacerdote orgulhoso, e ele chega até perto de Jesus e pergunta: Galileu, que fazes por aqui? E Jesus diz para ele: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. A resposta de Jesus. Jerusalém, aqui nós devemos compreender como o mundo, o planeta Terra. Todo o planeta Terra é a Jerusalém. A Terra é a Jerusalém. Então eu passo pela Terra buscando a fundação do reino de Deus. E Hanã, aquele homem preso ao orgulho, ao egoísmo, ao materialismo, vivendo como corpo físico, diz assim: reino de Deus. E que pensas tu venha ser isso? Esse reino é obra divina no coração dos homens. Olha a resposta do Cristo. O reino de Deus, o reino divino, né, é obra no coração, no sentimento dos homens. Porque é o sentimento, a base do espírito. O pensamento e o sentimento formam a base, o alicerce da evolução espiritual de todos nós. E o Cristo, esse pedagogo divino do amor, é o nosso mestre, que vem nos ensinar a expansão desse amor, a construção desse reino divino, para que possamos alcançar a bem-aventurança, a felicidade, a plenitude. E Hanã pergunta: a obra divina em tuas mãos, Galileu? E continua com muitas observações irônicas, né? E ele diz assim: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores, companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido, ilustre, para auxiliar-te na execução de teus planos? Jesus diz: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Sim, disse Hanã, né? Observou. Os ignorantes e tolos estão em toda parte da terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina. Já viste alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? Jesus replica: sacerdote. Replicou-lhe Jesus com energia serena: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Essa é a chave da construção do reino divino. Jesus diz aqui para ele: não existe mármore, diamante, nenhuma pedra preciosa material mais luminoso, mais formoso, mais valioso do que o sentimento. Um sentimento trabalhado no coração humano. Não há. E para que haja essa construção desse reino divino, desse sentimento luminoso, precisamos do cinzel, né, do instrumento que vai esculpindo aquela estátua que é o cinzel, que é a boa vontade. A vontade de nos melhorarmos a cada dia. A vontade de sublimar os nossos sentimentos, de elevar o nosso padrão mental, o padrão das nossas relações, libertar o nosso coração das querelas, das mazelas, das mágoas. Não é mais tempo de brigarmos por razão, para ver quem tem razão. Brigamos na casa espírita, brigamos nas redes sociais, brigamos no contexto do lar, na parentela, para ver quem tem razão. E perdemos a oportunidade divina de evolução e progresso, porque não conseguimos enxergar no outro o instrumento necessário ao nosso processo de transformação e sublimação. E não usamos da nossa vontade, não despertamos a nossa vontade para a construção desse novo ser, para que possamos bem aproveitar este processo educativo, esse processo de evolução conscientemente na Terra. Precisamos educar os pensamentos no bem, educar o nosso padrão no bem, no Evangelho. Como aplicar a pedagogia do amor em tempo de pandemia, usando da vontade? Essa pergunta ela é ótima, né? Usando da vontade
e da consciência de que somos espíritos. Porque em pandemia, aqueles que se encontram em quarentena, com filho, home office, as dificuldades emocionais, as dificuldades materiais, o que vem à tona? Vem à tona tudo que nós temos para nos transformar. Para quê? Para que possamos nos enxergar como somos e ter aquela. Uma oportunidade do autoconhecimento que nos ajuda em nossa transformação consciente. Então, a pedagogia do amor. Primeiro, quem é mãe, quem é pai, que está em home office, está com criança, está com os filhos, busque se alimentar espiritualmente, aquele autocuidado, né, a sua evangelização. Porque só quando nós temos o copo cheio é que nós podemos saciar a sede do outro. Se o nosso copo está vazio, o que nós vamos doar? A falta, a escassez. Então, ter aquele momento diário de evangelizar, de se alimentar, né, de Jesus, que é o pão divino, buscar essa comunhão com o Pai Criador, entender os momentos difíceis que todos nós passamos, nos compreender como espíritos em processo de evolução, olhar o outro, aquele que nos pede muito às vezes, está com as suas dificuldades emocionais, espirituais, até mesmo físicas. E se nós temos buscado essa comunhão, né, encher o copo, nós conseguimos ajudar. Mas muitas vezes somos nós que estamos com o copo vazio e precisamos pedir ajuda. E é preciso ter essa noção, com humildade, né? E chegar num companheiro e dizer, eu preciso de ajuda, ligar para alguém da casa espírita e falar, olha, eu estou precisando de ajuda, de preces, disso. Precisamos nos enxergar e enxergar o outro como espírito. E quando nós buscamos potencializar todos os nossos atributos divinos, nós vamos nos fortalecendo. E compreender que a pandemia é oportunidade divina. Que nós necessitamos dela, nós precisamos dela para o nosso processo evolutivo. E o que ela está aí para nos ensinar? O que ela pode nos oportunizar de transformações e modificações? Mas se nós só reclamamos, eu não aguento mais, eu não quero mais isso, e entramos na rebeldia, nós não vamos conseguir enxergar o que esse instrumento, que essa contrariedade me oportuniza evoluir e progredir. Fácil não é, né, meus amigos? Mas é plenamente possível, porque Deus nos dá a prova e a dificuldade proporcionalmente no limite das nossas forças, das nossas dificuldades espirituais, né? Como método da pedagogia do amor de Eurípides Barçanufo pode facilitar todo esse conhecimento do espírito. Eu não consigo ler toda a pergunta. Bom, a pedagogia do amor, a evangelização de espíritos ou a educação do espírito que Eurípides tem nos ofertado, nos proporcionado, ela nos auxilia na vivência do Evangelho. Porque nós temos conhecido o Evangelho ao longo desses 2000 anos. A doutrina espírita, como a chave, nos descortina o entendimento das parábolas, dos sermões de Jesus. E nós podemos compreender. Nós sabemos o que tem nos faltado é o quê? Vivência, prática. Colocar em prática aquilo que nós já conseguimos compreender, mas temos dificuldade no momento de ação. Então, essa metodologia de Eurípides, ela nos auxilia a compreender o ser espiritual que nós somos, olhar a vida com esses olhos do espírito. E aí nós vamos aproveitar as oportunidades, as dificuldades que nos chegam. Essa vivência do conhecimento espírita em nossa vida. A vivência do Evangelho de Jesus. Compreendendo quais são os sentimentos que nós trazemos, que nós trouxemos para renovar, para transformar. Quais são as dificuldades do grupo de convivência que nós trazemos e que são oportunidades, né, instrumentos para a nossa renovação. Então,
A Eurípides, esse mestre, esse professor amoroso, ele nos traz um presente divino, porque esse conhecimento todo, que se chama, né, a evangelização do espírito, ou a educação do espírito, é um presente. Porque quando estamos no mundo espiritual, nos preparamos, estudamos, despertamos a nossa consciência para nos preparar, chegar na Terra e passarmos pelas provas escolhidas. Mas com o esquecimento nós temos esquecimento do passado e por vezes nos esquecemos quem somos. Nós espíritas, nos esquecemos que somos espíritos. E essa metodologia é o presente, porque ela nos traz esse estudo, esse conhecimento avançado de nós mesmos, como se estivéssemos no mundo espiritual, nas escolas espirituais, nas universidades espirituais, para o processo de cumprimento dos nossos deveres na Terra. Então, nos desperta como espíritos, desperta a nossa consciência, para que possamos enxergar todas as oportunidades e nos esforçarmos por acionar os nossos atributos, a nossa vontade, desenvolver esses atributos e aproveitar todo o conhecimento que temos recebido. Meus queridos, temos passado momentos muito decisivos, de muitas provações, de oportunidades de autoconhecimento profundo, de transformações profundas. Mas Jesus está no leme, nos conduzindo nesse grande barco da vida. É Ele o Mestre. Quando buscamos nos alimentar de Jesus, compreendendo o seu Evangelho e vivenciando o seu Evangelho, nos sentimos fortalecidos para toda essa vivência. Então, busquemos em Jesus as forças que nós necessitamos para as lutas de cada dia. E com certeza construiremos um novo tempo e um novo ser. Gratidão a todos. Gratidão ao Grupo Manuel Soares. Que Jesus abençoe o trabalho de vocês. E esse retorno, né? Em breve estaremos todos retornando às nossas atividades. Que nós possamos ter construído ao longo desse tempo forças espirituais para acolher aqueles irmãos que chegarão às nossas casas espíritas com muitas dores, mas são as dores da construção, né, de um novo ser. Então, que Jesus possa abençoar cada um de vocês, todos nós. Muito obrigada a todos. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos a participação da palestrante Michele Melo. Obrigada, Michele, por trazer tanta doçura para o nosso encontro. E agora ficamos com o nosso coral, o Grupo Musical Maria Alice. Venho dizer obrigado, amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, porque estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Com seu trabalho, hoje temos um consolador que nos trouxe o Cristo, redivivo, e a nossa fé hoje é raciocinada, não há mais nada o que temer, apenas caminhar.
verdade encerra. E assim digo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra. E assim digo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo, ao Espiritismo.